Fala galera, olá galera, mais um Minuto com Deus. Não achei meu canal enjoativo por isso, viu gente, porque tem muita gente que não tem costume de ler a Bíblia e acha enjoativo, né? Mas não achem, porque nós sem Deus não somos nada, viu gente? Nós temos nosso momento de brincar, de postar vlog, de falar de gravidez, de Raíssa, de Ruth, de não sei quem, lavar a casa, arrumar a casa, mas o tempo com a Bíblia é essencial para nós, tá? Tudo a seu tempo. E o de Deus tem que ser em primeiro lugar. Então, né, às vezes você tá sem tempo de ler a Bíblia em casa e tal. Aí vamos ler aqui comigo. O que vocês acham? É um bom incentivo, né? Aí eu tô até gostando dessa parte do canal que eu tô fazendo, de ler a Bíblia uma vez por semana ou duas. Porque daí serve até pra mim mesmo, né? Até eu própria aprendo com isso. Hoje nós vamos estar lendo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. 2 Timóteo 1, 3. Bora lá? Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, porque a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui construído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Bem, que o apóstolo Paulo está aqui falando para nós, ó. Ele sofre muito contando aqui por seguir o Evangelho de Cristo, sofre bastante e as pessoas perseguem, né? Muitos que, eu estou lendo aqui a Bíblia, muitos não vão gostar, outras pessoas, né? Mas ele fala aqui, ó, que ele sabe bem que ele tem crido e que é poderoso para guardar aquilo que ele tem confiado, né? Então, a gente sabemos muito bem em quem nós cremos. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sua doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa do Oniforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor o que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confias, o homem fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil,
já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa parte aqui é uma chave aqui, ó, gente. Eu li, agora eu tô prestando atenção nessa parte. Por quê? Você viu? Se a gente negar ele nos nega. Se formos fiel, ele vai ser fiel com nós. Né? Agora, se nós formos infiéis, ele não vai ser infiel. Todavia, Deus não quebra o seu jugo, né? A sua santidade. Ele continuará sendo fiel. É inacreditável, você viu? Se nós mentirmos, ele não vai mentir, ele é o dono da verdade. É um caso a se pensar, viu? Deus é reto, justo em todas as coisas. Continue a lembrar dessas coisas, a todos advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se com câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta descrição. O Senhor conhece que lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se purificar essas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos na juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Vamos para o capítulo 3, viu? Do 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos agora. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmicos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, inconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, aparte-se deles, esses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por todos esses desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado o tempo todo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sabendo, derramando como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois demais amados, este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galáxia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará. Palavra poderosa, viu, gente? O Senhor me livrará, com licença, gente. De toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial.
A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudações finais. Saudações a Priscila e Aquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Coríntio, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procurei vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, envie-lhes saudações. O Senhor seja com o seu espírito. Graça seja com todos vocês. Agora nós vamos, gente, para Tito, o livro de Tito. Depois de Timóteo vem Tito, né? Então vamos logo para o Tito, capítulo 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão por ser encarregado da obra de Deus. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucros desonestos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha um domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar todos outros pela sã doutrina e de refutar os que opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Muito pesado, hein? Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, ensine a mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muitos vinhos, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as outras mulheres mais jovens e amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, outra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas,
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um novo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganando os escravizados por todas as espécies de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados, gente, eu vou ler até aqui só, porque o telefone vai estar descarregando. Mas eu vou voltar com a Bíblia, viu? Vocês fiquem com Deus. Não deixem de tirar um momento para Deus.